Vamos abrir a palavra do Senhor. Lá em Êxodo, capítulo 32, nós começamos um sermão semana passada. Nós vamos recapitular rapidamente e avançar nos pontos aqui. Nós estamos fazendo essa sequência em Êxodo. Nós teremos ainda mais alguns sermões, né? Ainda em Êxodo. E hoje vamos caminhar aqui no capítulo 32 a 34. Nós vamos ler aí do verso 25 do capítulo 32 até o verso 35. E depois mencionando os textos que estão aí, ou os versos que estão no capítulo 33 e no capítulo 34, que faz parte aí desse nosso momento de estudo da palavra do Senhor. Convido você então a abrir lá, Êxodo capítulo 32, e vamos ler então do verso 25 a 35. Eu vou ler, os irmãos acompanhem a leitura que farei. Diz assim: Vendo Moisés que o povo estava desenfreado, pois Arão o deixara solta, para vergonha no meio dos seus inimigos, pôs-se em pé à entrada do arraial e disse: Quem é do Senhor, venha até mim. Então se ajuntaram a ele todos os filhos de Levi, aos quais disse: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel, cada um cinja a espada sobre o lado, e passai e tornai a passar pelo arraial de porta em porta, e mate cada um a seu irmão, cada um a seu amigo, cada um a seu vizinho. E fizeram os filhos de Levi, segundo a palavra de Moisés, e caíram do povo naquele dia uns 3.000 homens. Pois Moisés dissera: Consagrai-vos hoje ao Senhor, cada um contra o seu filho, contra o seu irmão, para que ele vos conceda hoje bênção. No dia seguinte, disse Moisés ao povo: Vós cometestes grande pecado. Agora, porém, subirei ao Senhor e, porventura, farei propiciação pelo vosso pecado. Tornou Moisés ao Senhor e disse: Ora, o povo cometeu grande pecado, fazendo para si deuses de ouro. Agora, pois, perdoa-lhe o pecado, ou se não, risca-me, peço-te, do livro que escreveste. Então, disse o Senhor a Moisés: Riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Vai, pois, agora e conduze o povo para onde te disse. Eis que o meu anjo irá adiante de ti. Porém, no dia da minha visitação, vingarei neles o seu pecado. Feriu, pois, o Senhor ao povo, porque fizeram o bezerro que Arão fabricara. Até aqui, vamos orar mais uma vez, irmãos. Ó Pai, muito obrigado pela leitura da Tua palavra. Clamamos que nessa hora o Teu Santo Espírito nos ilumine para compreendermos cada detalhe e que o Teu Santo Espírito nos edifique, nos dirija a conhecer a Tua palavra de modo a colocá-la em prática na nossa vida. Como já falamos na semana passada, um texto tão difícil, ó Deus, mas que apresenta muito da Tua realidade, da Tua grandeza, dos Teus atributos, e que não podemos negligenciar hoje. E também nos ensina como devemos nos portar diante do Senhor. Use-me, apesar de mim mesmo, e fale ao coração de todos aqueles que estão nos ouvindo, de um modo especial sobre a vida dos Teus filhos e filhas. É o que nós clamamos no nome santo, poderoso de Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos? Então vamos lá, vamos recapitular aqui. Nós vimos há 2 semanas atrás o início do capítulo 32, onde vemos Arão temendo o povo, né, dando ouvidos aos desejos do povo, à crença do povo e à prática do povo. E aí nós falamos sobre as características de um líder que era fraco, né, e medroso. E que vemos nas Escrituras, de um modo geral, que a liderança, seja na figura paterna, como líder da casa,
ou dentro de um contexto da congregação dos santos, que essa liderança ela precisa ter força e coragem. E aí, em contraste com a postura questionável, repreensível de Arão, nós temos então a postura de Moisés, como alguém que tipificou o próprio Cristo na sua liderança em dirigir o povo de Israel. Nós vimos então que muitas vezes, né, nós olhando para Êxodo, nos esquecemos que o livro do Êxodo é um livro do treinamento, um livro que Deus coloca o seu povo à prova, inclusive coloca a liderança que ele mesmo havia chamado à prova. E aqui nós temos uma situação dessa. Então, nesse treinamento, Deus quer ensinar para o seu povo sobre a confiança, sobre a obediência, sobre o temor, sobre fidelidade, sobre esperança. E por isso o povo passa por várias situações de provação, e dentro do contexto da formação de liderança, nós vemos também um instrumento do treinamento aqui, né, para fortalecer o povo como um todo. Vimos na semana retrasada, então, que Arão, infelizmente, não foi bem sucedido nessa postura, cedendo, acatando a vontade, as crenças e a prática do povo, e não a vontade, o ensinamento e as diretrizes do próprio Deus. E, em contrapartida, nós temos aqui Moisés, então, passando pela mesma situação de prova e mostrando uma postura de fidelidade. Nós vemos aqui Moisés mostrando aquilo que estava no profundo do seu coração, sobre a sua crença, sobre o seu zelo, sobre a sua fidelidade ao Senhor. Desse modo, então, ele demonstra coragem, demonstra força, né? Tudo isso nós vimos a semana passada, e aí vemos que ele, então, cientes do seu chamado e cientes do objetivo que Deus havia traçado, ele, inclusive, se mostra fiel a esse Deus, rejeitando uma proposta onde Deus diz que iria acabar com o povo e suscitar um novo povo através de Moisés. Moisés não deixa o seu coração se envaidecer, mas se mantém fiel ao chamado e ao objetivo que Deus havia lhe dado de vida, ok? Isso nós vimos, então, na semana passada. E nós começamos, então, a tratar desse tema que está aí no slide aí na sua tela. As características de um líder corajoso e forte. Né? Moisés como esse líder corajoso e forte. A primeira coisa que nós já trabalhamos, para ser um líder corajoso e forte, um homem, um líder dentro da casa, o sacerdote do lar, é que você precisa manter comunhão com Deus. Né? Moisés andava com Deus, estava sempre na presença do Senhor. A Bíblia lá em Êxodo 33 vai dizer que ele falava com Deus face a face, né? Então gastava tempo com Deus, ou seja, tinha comunhão com Deus ao ponto do verso 17 do capítulo 33 dizer que Deus conhecia Moisés pelo nome, né? Essa expressão é óbvio que Deus conhece todo mundo pelo nome. Ele mesmo nomeou todas as estrelas do universo, cada um pelo seu, né, chama pelo seu nome, então conosco também. Mas a expressão em si aponta para a intimidade, aponta para a comunhão. Então a primeira coisa que vimos, a primeira característica de um líder forte, corajoso, um líder, um servo fiel do Senhor, de um homem de Deus, é que ele tem uma comunhão permanente com Deus. Tá certo? Vimos aí os textos que nos chamam a atenção para isso, inclusive fazendo uma conexão com os próprios apóstolos, que diante das situações lá da administração do povo em Atos, diz, olha, nosso trabalho é nos dedicar à oração e o ministério da palavra, ou seja, um ministério de comunhão permanente com Deus. Segunda característica que nós trabalhamos de um líder corajoso, forte, é que ele tem zelo pelo nome do Senhor e por sua obra. Mesmo Moisés recebendo aí uma proposta para ser pai de uma grande nação, nós vimos isso lá no verso 10, ele não se envaidece e ele então demonstra zelo pelo nome do Senhor, demonstra zelo para com a obra do Senhor, dizendo, pai, o Senhor já fez uma aliança com Abraão, com Isaac, com Israel, e se porventura o Senhor mudar tudo isso agora, como que os inimigos vão falar, como que os egípcios vão pensar, vai dizer, ó, o Senhor
O Deus deles tirou eles do Egito para matá-los no deserto. Então, você vê a preocupação, o zelo de Moisés para com o nome de Deus, para com a obra do Senhor, mais do que para os benefícios que porventura ele poderia ter dentro dessa proposta de ser aí o patriarca de uma nova nação, né? Então, esse teste de Deus, essa prova de Deus, Moisés passa de modo corretamente. Aí estudamos e vimos um pouco do que significa tudo isso. A terceira característica que nós tratamos a semana passada é a indignação contra o erro e irreverência. Ou seja, Moisés, quando ele vê aquela situação do povo adorando a um bezerro, né, no capítulo 32, lá no verso 19, se você quiser se lembrar aí, diz assim: logo que se aproximou do arraial, viu ele, Moisés, o bezerro e as danças. Então acendeu-se-lhe a ira, arrojou as mãos às tábuas, quebrou aos pés do monte, pegando no bezerro que tinham feito, queimou, reduziu ao pó, espalhou sobre a água e deu de beber aos filhos de Israel. Veja que a ira de Moisés, como nós falamos semana passada, quebrando as tábuas e, consequentemente, mostrando que a aliança com Deus estava quebrada, porque o povo estava adorando outros deuses, se assemelha ao mesmo zelo, a mesma indignação que o próprio Senhor Jesus demonstra quando ele entra no templo e vê lá os comerciantes fazendo do templo um covil de salteadores. A mesma postura que Neemias tem como um tipo de Cristo, e o próprio João Batista como aquele que preparou o caminho do Senhor, chamando os fariseus de raça de víboras e tudo mais. Ou seja, o verdadeiro servo de Deus, o verdadeiro líder, ele vê o erro e não faz vistas grossas para esse erro. Ele se indigna contra o erro. Ele se levanta para confrontar esse erro, porque ele sabe que o nome do Senhor precisa ser engrandecido, exaltado. E nós vimos aí vários textos, né, na semana passada, falando a respeito da ira santa, da ira que é permitida por Deus, quando é uma ira em defesa da reverência e da santidade. Ok? E então agora vamos na nossa sequência aqui os próximos pontos, né? Então, chamando aí a sua atenção, a quarta característica, né, que é uma consequência natural do terceiro ponto, da indignação, é que o líder corajoso, forte, ou Moisés, como esse tipo de líder aprovado, ele confronta a prática pecaminosa. Ele não só se indigna, ele não só se ira, mas ele toma uma atitude de confronto contra a prática pecaminosa. No capítulo 32, o verso 21, nós vemos Moisés confrontando diretamente aí a postura de Arão, que aceitou a vontade, a crença e a prática idólatra, rebelde e abominável do povo. Ele diz assim no verso 21. Depois perguntou Moisés a Arão: que te fez este povo que trouxeste sobre ele tamanho pecado? O que você fez, Arão? Como que você permitiu uma situação dessa? Como que você acatou uma vontade, uma crença e uma prática dessa? Trazendo grande pecado sobre o povo. Aí lá no verso 25 diz, que nós lemos, né? Vendo Moisés que o povo estava desenfreado. E por que o povo estava desenfreado? Porque Arão deixara solto. O líder Arão, que ficou lá com o povo enquanto Moisés estava na presença do Senhor, ao invés de confrontar, ao invés de ensinar, ao invés de manter o zelo pelo nome e pela aliança do Senhor, deixou à solta, o povo à solta. E isso gerou o quê? Vergonha diante dos inimigos do Senhor. Irmãos, o líder corajoso e forte, ele não foge da sua responsabilidade. O pai, crente, sacerdote do lar, líder, ele confronta a prática pecaminosa dos seus filhos, né? Ele não deixa, ele não faz vistas grossas diante disso, porque sabe que é a sua responsabilidade em demonstrar zelo para com o próprio Deus. Fazer vistas grossas à prática pecaminosa e desobediente do povo é gerar vergonha
ao nome de Deus e da própria família e da própria congregação. No caso aqui do contexto de Moisés, o fato de Arão deixar o povo à solta gerou vergonha para o nome de Deus e vergonha para o próprio povo de Israel. Então, a quarta característica de um líder corajoso e forte é que ele não deixa passar aquilo que está errado. Ah, deixa para lá, é assim mesmo. O importante é que o povo está aí. Se eles querem adorar o bezerro, deixa. E o que nós vemos nas igrejas contemporâneas hoje são diversos bezerros de ouro. Mas muitos. Porque a liderança deixa o povo solto, como Arão faz, desenfreado, para cada um adorar a Deus de acordo com o que quer. Se esquecendo lá do texto de Gênesis 4, que Deus está olhando, primeiro, se o foco da adoração é Ele, está olhando para o coração do adorador e para a adoração que está sendo apresentada. Se Deus vê falha em qualquer um desses pontos aqui, Ele vai rejeitar o adorador e a adoração. Então, dentro da igreja do Senhor, irmãos, da verdadeira igreja, de uma igreja séria, uma igreja que teme ao Senhor e que anda nos seus caminhos, a prática pecaminosa, ela tem que ser confrontada. Ah, vamos fazer determinada prática litúrgica. Irmão, a Bíblia diz que deve fazer isso? Não, não diz. Então nós não vamos fazer. Ah, mas o pessoal está fazendo, pastor, é uma família importante da igreja, pastor, não mexe com eles, não. Eles têm a vida meio desregrada mesmo, eles são meio desenfreados. Mas deixa quieto, pastor, o importante é que eles estão aqui, pastor. O dízimo deles é grande, pastor. Meu amigo, isso não vai te levar para o céu, cara. E não vai colocar a liderança aprovada diante de Deus se ela fizer vistas grossas para a prática pecaminosa. É um absurdo uma igreja que se diz uma verdadeira igreja de Cristo encobrir práticas pecaminosas dentro dela. Seja lá de quem for. Né? É uma vergonha para a igreja, porque as pessoas ficam sabendo, os ímpios ficam sabendo, nossa, aquela igreja lá, a liderança fez isso, oh, naquela igreja lá, pessoal do louvor, né, vivia em práticas promíscuas, imorais, de prostituição e adultério. E a igreja, não, pastor, deixa, é importante que está aí, o povo está aqui. Isso é uma vergonha. Isso caracteriza uma igreja que assim tolera o pecado como uma falsa igreja. Porque a verdadeira igreja, ela confronta a prática pecaminosa. E o verdadeiro pastor, meu amigo, ele não faz vistas grossas. Como o verdadeiro pai também não faz vistas grossas à prática pecaminosa. A filhinha trouxe o namorado para dormir em casa hoje. Não tem problema. Não tem problema. Chega para a esposa ainda e fala, você deu o preservativo? Você pôs preservativo lá no criado mudo? Ainda bem que é mudo, né? Porque aí ele não vai falar nada. Você pôs lá no criado mudo? Você deu o anticoncepcional para nossa filhinha, para nossa princesinha? E a cada 6 meses troca o visitante da sua suíte Jezabel da sua casa. E faz vista grossa a prática pecaminosa. Isso é vergonha. Você pode me chamar, nossa, o pastor está fora da realidade. Irmãos, a Bíblia não muda, a palavra do Senhor não passa. O mundo passa. E se você tolerar a prática pecaminosa no mundo, meu amigo, você também vai passar. E vai passar para muito longe de Deus. A característica de um pai, a característica de um líder, a característica de um presbítero, de um diácono, de um pastor, é não permitir ou não fazer vistas grossas à prática pecaminosa. O apóstolo Paulo instrui a liderança da igreja nesse sentido, dizendo, não pode deixar de confrontar a prática pecaminosa. Em Tessalonicenses ele diz, admoesteis os insubmissos. Nós temos aí vários textos, hoje vou até abrir aqui para você ver melhor, hein? Né? Vários textos aqui que servem para referendar que o verdadeiro líder, ele então vai confrontar a prática pecaminosa. Eu vou ler rapidamente alguns deles aqui para você. O primeiro que se encontra em 1 Tessalonicenses capítulo 5,
Não precisa abrir, eu só vou citar aqui para você. E vou fazer a sequência rapidamente aqui também. 1 Tessalonicenses 5,14. Exortamos também, irmãos, que admoesteis os insubmissos. É lógico que a igreja vai fazer outras coisas, consolar os desanimados, amparar os fracos, ser longânimos com tudo. Mas dentro do padrão da igreja, admoestar insubmissos faz parte da tarefa. Você vai para 1 Timóteo, capítulo 1, o verso 3, quando Paulo envia Timóteo para a igreja de Éfeso, que estava desenfreada também, Paulo vai dizer, quando eu estava de viagem rumo a Macedônia, te roguei que permanecesse ainda em Éfeso para admoestares a certas pessoas, a fim de que não ensine outra doutrina. Irmão, a admoestação faz parte de uma verdadeira igreja. E veja, o objetivo de Paulo enviar o pastor Timóteo para Éfeso foi justamente para admoestar a certas pessoas, a um grupo específico que estava ensinando outra doutrina. No mesmo 1 Timóteo, o verso 8 em diante, ele diz, sabemos, porém, que a lei é boa se alguém dela se utiliza de modo legítimo, tendo em vista que não se promulga a lei para quem é justo, mas para transgressores e rebeldes. Então, ele trata transgressores, rebeldes, irreverentes e pecadores, ímpios e profanos, parricidas, matricidas, homicidas, impuros, sodomitas, raptores de homens, mentirosos, perjuros e para tudo quanto se opõe à sã doutrina. Se Timóteo estava indo lá para Éfeso para admoestar as pessoas que estavam seguindo outra doutrina, que não estavam seguindo a sã doutrina, eram pessoas que estavam com essa lista de prática pecaminosa. A igreja estava tolerando essas práticas. E Timóteo vai lá justamente para admoestar e confrontar. O verso 18, ainda de 1 Timóteo, diz assim, este é o dever que te encarrego, ó filho Timóteo, segundo a profecia que antecipadamente foste objeto. Combate, firmado nelas o bom combate, mantendo a fé e a boa consciência, porque alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Dentre eles, contam Himeneu e Alexandre. Paulo dá o nome aos bois, né? Os quais entreguei a Satanás para serem castigados a fim de não mais blasfemarem. Então veja, uma postura aparentemente dura, irmãos, mas essencial para preservar a paz e a santidade na igreja, como nós vimos lá em Hebreus capítulo 12. Outra característica, né, do confronto contra a prática pecaminosa, aqui em Timóteo ainda, capítulo 3, ele vai dar as características dos bispos, dos presbíteros, né? E ele vai dizer que além dele estar cuidando da sua própria vida para ser irrepreensível, ele tem que ter conhecimento de tal forma que possa dar bom testemunho para os de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. Né? E se você vê dentro de Tito, por exemplo, a ideia de que ele esteja pronto para corrigir as pessoas, para que essas pessoas não caiam na prática do pecado. E ainda o último verso que eu quero chamar a sua atenção, capítulo 5 de Timóteo, verso 20, que é dito assim, falando dos presbíteros que dão mau testemunho, né? Presbítero que não deveria nem ser presbítero, né? Na verdade. Aí ele diz assim, quanto aos que vivem no pecado, repreende-os na presença de todos, para que também os demais temam. Então, a postura do líder corajoso dentro do contexto de igreja, ou olhando para a figura do pai dentro do contexto de família, é que ele precisa ser forte e corajoso. E a quarta característica é confrontar a prática pecaminosa. Meu amigo, para você glorificar a Deus, você não pode tolerar a prática pecaminosa. É assim que a palavra de Deus nos ensina. Vamos caminhar mais um pouco aqui. Ainda tem vários outros textos, né? 2 Timóteo 4, de 1 a 4, Tito 1, 9, o que eu mencionei, Tito 2, 15. Depois você, com tempo maior aí, você possa estudar um pouco mais esses versos para referendar essa característica do líder forte e corajoso. A quinta característica
é que, voltando aqui para Êxodo, é que o líder forte e corajoso, ele convoca, ele não só admoesta, mas ele convoca o pecador ao arrependimento e à fidelidade. E é isso que nós vemos aqui no contexto de Êxodo, quando nós vemos Moisés chamando a atenção tanto de Arão, por que você fez esse tamanho pecado, né? Como também depois ao povo, lá no verso 30, nós já lemos também, o verso 21, então Moisés convoca Arão para ele pensar na besteira que ele tinha feito, e depois no verso 30 nós vemos, no dia seguinte, disse Moisés ao povo, vós cometestes grande pecado. Gente, se arrependa. Eu vou subir agora na presença do Senhor para fazer propiciação pelos vossos pecados, mas tenha consciência que vocês cometeram um grande pecado. O líder corajoso, ele, da mesma forma que ele confronta o pecado, ele também busca gerar arrependimento e fé no coração das pessoas. A justiça e a misericórdia, irmãos, andam de mãos dadas na fé cristã. A figura do pai, ela vai ser justa, mas ela vai ser misericordiosa. A figura do líder, do presbítero, do pastor, ela tem que ser justa, ela tem que andar em fidelidade, em zelo, confrontar a prática pecaminosa, mas ao mesmo tempo estender a mão da graça, da misericórdia, do perdão de Deus, convocando as pessoas ao arrependimento e à fidelidade. Arão, o que você fez, Arão? Povo, nós cometemos um grande pecado. Conduzir as pessoas a esse arrependimento e essa fé, a essa mudança de vida. Isso faz parte também, não é só bater, né? Não é ser só o pai autoritário que só chicoteia. Não, é o pai que ensina, que acolhe, que pega no colo, como o pastor deve fazer com a ovelha ferida, mostrando a misericórdia, e isso se faz convocando ao arrependimento e à fé. Ao mesmo tempo, então, que nós devemos confrontar o pecado, nós devemos estender a mão ao pecador, mesmo sabendo, né, que infelizmente os homens preferem mais as trevas do que a luz, como nos é dito lá em João 3,19. Mas o nosso papel é nunca desistir e é sempre estender a mão, convocando as pessoas ao arrependimento e à fé, à fidelidade. Antes da aplicação da disciplina, né? Você vai ver que é o ponto na sequência aqui. Veja, Moisés confronta o pecado, dá a oportunidade do arrependimento e aí depois aplica a disciplina. E mesmo aquele que mostra arrependimento e fé, ele vai receber a disciplina, mas a disciplina na perspectiva da correção do Senhor como prova do amor de Deus. É o que nós lemos lá no texto de Hebreus capítulo 12. Então a aplicação da disciplina, Moisés aqui, antes, né, dessa aplicação da disciplina, Moisés convoca a todos ao arrependimento. Ele fala ao povo, né, convoca ao arrependimento e à fé. Só que lá no verso 26, quando ele fica de pé diante do arraial, antes de aplicar a disciplina, né, sobre aqueles que certamente adoraram o bezerro, ele diz assim, verso 26, pôs em pé à entrada do arraial e diz, quem é do Senhor, vem a mim. Quem não adora outros deuses, quem não está adorando bezerro, vem a mim. Essa é a convocação do arrependimento e a fé que ele faz inicialmente. E o que a Bíblia diz? Então se ajuntaram a ele todos os filhos de Levi. Somente a tribo que fazia parte, né, que Moisés fazia parte, apenas a sua tribo. Moisés era da tribo de Levi, por isso Arão, seu irmão, era sacerdote. Somente eles anuíram a convocação. E aí então há a sequência, que é a aplicação da disciplina. Então veja, quando nós olhamos aqui para o contexto geral de Êxodo, nós temos pelo menos 3 situações distintas, que a tradição judaica mostra que há 3 momentos de convocação ao arrependimento e 3 momentos da aplicação da disciplina.
O primeiro momento é sobre os filhos de Israel, lá no verso 20. Veja aí. Pegando no bezerro que tinham feito, queimou, reduziu a pó que espalhou sobre a água e deu a beber aos filhos de Israel. Então aqui já destruindo o objeto de adoração e já aplicando, de certa forma, uma convocação ao arrependimento, porque aqueles que tinham participado daquilo tinham que beber a água com o pó do bezerro e do ouro aí que havia sido usado para a confecção dessa adoração. Filhos de Israel é o termo. Depois, lá na sequência, quando ele chama a atenção e somente a tribo de Levi aceita, ele fala assim, ó, cingi-vos a espada e passai e tornai a passar pelo arraial de porta em porta, e cada um mate o seu irmão, o seu amigo e o seu vizinho. Veja, lá no verso 20 nós vemos o termo filhos de Israel. Aqui nós temos irmão, amigo e vizinho, que aponta para pelo menos 3 grupos dentro desse povo. Aqueles que saíram do Egito, nós temos o povo de Israel, os filhos de Israel, nós temos aqueles que foram agregados a esse povo, os amigos aqui, né? E vizinhos, que são alguns egípcios e algumas pessoas do povo que, vendo todas as pragas, acabaram, então, se agregando ao povo. E é uma aplicação de convocação de arrependimento e depois de disciplina distinto. Para esse povo, os filhos de Israel, há uma aplicação, para os amigos há outra aplicação e para os vizinhos também outra aplicação. Você vê lá no verso 35 que Deus diz que vai tratar com o seu povo aqueles que fizeram o bezerro que Arão fabricara, ou seja, pessoas que provavelmente não adoraram, mas que se tornaram cúmplices. Porque aqueles que assumiram o bezerro como Deus foram mortos pelos levitas. 3.000. Quem quer do Senhor? O cara não continuou sendo do bezerro. Aí os levitas vão lá e aplicam a disciplina, cai quase 3.000. Aí Moisés fala para o povo, gente, vocês pecaram demais. Ah, mas nós não adoramos. A ideia que talvez surge, que a tradição fala aqui, é que esse povo que não foi morto à espada pelos levitas, foram aqueles que tinham o Senhor como seu Senhor, não adoraram o bezerro, mas toleraram a prática da fundição do bezerro. Fizeram o bezerro, né? Permitiram que o bezerro fora feito. Então, um povo que não adorou, por isso não foi morto pela espada, mas que Deus diz, olha, eu vou ferir esse povo, porque eles fizeram o bezerro, eles permitiram que as outras pessoas assim o fizessem. Tudo bem? Essas 3 situações distintas eu vou mencionar um pouquinho mais à frente, mas eu quero chamar a sua atenção então para a 5ª característica do líder forte e corajoso, que é a convocação ao arrependimento e fidelidade. Não deixar de demonstrar também a misericórdia. Você não pode fazer vista grossa, você tem que confrontar o pecado, mas tem que dar a oportunidade do arrependimento e da fidelidade ao povo. Isso você vai ter que fazer também com seus filhos e também na liderança da igreja. Nós temos vários exemplos nesse sentido. Apocalipse, capítulo 2, nós vemos o próprio Jesus falando à igreja de Éfeso, veja onde você caiu, se arrepende e volta. Senão, eu venho e vou acabar com a igreja aqui. Eu vou dar um fim nessa história. Então, o próprio Senhor Jesus, ele convoca, antes de aplicar necessariamente a sua disciplina, ele convoca o povo ao arrependimento e à fé. 6ª característica do líder forte e corajoso. A sequência natural, que é a aplicação da disciplina. Nós vimos em Hebreus capítulo 12 que Deus nos corrige e nos disciplina porque Ele nos ama. Considerando a tradição judaica que nós mencionamos aqui, a disciplina do Senhor foi aplicada de 3 modos distintos. Vamos lá. Primeiro, no verso 20, aos filhos de Israel, ou seja, aos israelitas. No verso 28, que caíram do povo naquele dia uns 3.000, que foram os que adoraram o bezerro, e aqueles que permitiram fazer o bezerro, mas não adoraram, do verso 35. Isso nos chama a atenção, irmãos, que Deus, ele
ele não aplica a sua justiça somente sobre aqueles que praticam, mas também sobre aqueles que ficam quietos diante da prática pecaminosa. Daqueles que se tornam cúmplices, porque não se levantam contra a prática infrutífera das trevas. Se você der uma olhada nos ensinos do apóstolo Paulo, você vai ver que o problema não é nem tanto o pecado propriamente, mas até mesmo se tornar infrutífero no sentido de permitir as obras infrutíferas das trevas. Aqui em Efésios capítulo 5, ele vai dizer assim, do verso 3, na verdade, do capítulo 4 em diante ele fala isso, mas mais especificamente, Efésios 5, quando ele manda você andar em amor, andar na luz, alguma coisa assim, lá no verso 11 do capítulo 5 de Efésios é dito assim, e não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Então, aquela história assim, mas não fui eu que fiz. Não fui eu que fiz. Eu estava lá, pastor, mas quem fez foi o fulano. Eu não fiz. Mas se você estava lá e não repreendeu a prática pecaminosa, você se tornou cúmplice das obras infrutíferas das trevas, passível de receber disciplina do Senhor. Mas eu não fiz nada. É isso mesmo. Você devia ter feito alguma coisa, que era reprovar a prática pecaminosa. Você está vendo que alguém está fazendo alguma coisa errada e você não reprova, você não admoesta, você não corrige. Você não fez nada e por isso é disciplinado, porque se tornou cúmplice quando você deveria ser luz, quando você deveria ser boca de Deus, quando você deveria ser instrumento de Deus para dizer, isso está errado, Deus não gosta disso. Esse aqui é um dos argumentos, inclusive, que nós usamos com alguns jovens, né, durante o nosso período de pastoreio em Matão. O pessoal, pastor, por que nós não podemos ir na balada? Eu falei, não, você pode ir. Pode, pastor? Pode. Só que você vai chegar lá e qualquer coisa errada que você vê lá, você tem que reprovar, para não se tornar cúmplice. Não, porque nós vamos lá, nós não vamos fazer nada errado. Mas não tem problema. Então você pode ir. Mas você chegou lá e viu alguém traindo alguém, você vai lá e separa. Para com isso, não é para ficar com a moça que não é sua noiva, ou com a mulher que não é sua esposa, está errado. Você vê alguém usando droga, você vai lá e bate na mão do cara lá e fala, não faça isso. Você vê alguém enganando, mentindo, você vai lá e dá um safanão no cara, não deixa ele fazer isso não. Você vai reprovar as obras infrutíferas da treva? Não, pastor, não vou. Então, para você não se tornar cúmplice dela, então você nem vai lá. Porque o que eles fazem lá escuro, só mencionar já é vergonha. Então tem muito crente que vive na sociedade, irmãos, e diz assim, mas cada um faz o que quer. Diante de Deus, isso pode ser cobrado, porque você se tornou cúmplice das obras infrutíferas. E aqui nós vemos Deus aplicando disciplina sobre aqueles que permitiram fazer o bezerro, que permitiram adorar o bezerro, né? Não adoraram, mas se tornaram cúmplices, como é o caso até mesmo de Arão. Tá certo? Então nós vemos que o líder corajoso e forte, ele confronta o pecado, ele convoca ao arrependimento e à fidelidade, mas ele aplica a disciplina como tem que ser. Independente aqui da tradição que eu estou te mostrando, sobre os israelitas, sobre os que adoraram, ou sobre os que simplesmente permitiram e fizeram, mas não adoraram, independente disso, e da certeza se realmente foi assim ou não, porque é a tradição que nos ensina, Moisés, como líder, ele demonstra fidelidade e reverência ao Senhor, aplicando a disciplina. Você pode dizer assim, puxa vida, mas Moisés mandou matar. Mandou, meu amigo. Porque aquelas pessoas estavam conduzindo o povo separado de Deus para a prática pecaminosa. Era preciso eliminar o mal de Israel. Veja que a fala de Moisés para aplicar a pena de morte sobre esses uns 3.000 homens que morreram pela espada dos levitas, veja o que ele diz no verso 29. Pois Moisés disser, por que você vai matar então aquele que adorou o bezerro? Para consagração e para receber bênção. Aplicar a disciplina
para manter a igreja em paz e em santidade é demonstração de consagração e instrumento para receber a bênção do Senhor. Veja o que diz aí o verso 29. Pois Moisés dissera, consagrai-vos hoje ao Senhor, cada um contra o seu filho, cada um contra o seu irmão, para que ele vos concedam hoje bênção. Para que Deus te abençoe. Para que Deus te abençoe, você vai ser o instrumento para aplicar a disciplina na vida do seu filho, na vida do seu irmão. Olha que difícil. Não é fácil. Por isso tem que ser corajoso e forte. Porque o banana, ele não aguenta isso. Por isso que tem muita gente que é até boa, mas não aguenta. Não tem estômago para ser pastor, não tem estômago para ser presbítero. E a igreja precisa estar ciente disso. Porque na hora que você for ter que aplicar com rigidez o ensinamento da palavra do Senhor, fala, ai, que dor, ai, meu Deus do céu. E aí a igreja vai caminhando cada vez mais na prática pecaminosa. Não é coisa para meninos, é coisa para homem. Porque exige consagração, e essa consagração nos conduz em temor ao Senhor, inclusive a aplicar a disciplina. Nós vemos então Moisés chamando os fiéis para aplicar a pena de morte como manifestação da disciplina eclesiástica em consagração a Deus, para preservação do próprio povo, como instrumento da bênção de Deus sobre o povo. Olha que só, coisa terrível. Se você vai olhar para o Novo Testamento, você vai ver essa mesma aplicação. Hebreus capítulo 12, nós lemos aqui, mostra que a disciplina é prova do amor de Deus, que você é filho dele, você não é um bastardo. Você vai para Mateus 18, quando Jesus ensina como que a igreja deve se portar na aplicação da disciplina, ele vai dizer que se aquele que não ouviu o arrependimento, a convocação do arrependimento, não se arrependeu, não mudou de vida, o que acontece com ele? Ele é desligado do céu. E Jesus confirma, falou, aquilo que 2 ou 3 no tribunal confirmar, se resolver disciplinar, excluir, considerar como gentil, considerar como publicano, ou seja, como descrente, eu assino embaixo. É para excluir mesmo, é para desligar do céu mesmo. Abra lá a sua Bíblia em Mateus 18. Irmãos, nós estamos tratando diante de um Deus que é extremamente santo e que não aceita um povo que se reúne em seu nome para viver uma vida de pecaminosidade. Hoje a igreja do Senhor está tão liberal que as práticas pecaminosas são cometidas dentro do templo. E as pessoas sabem disso e fecham a boca, fecham os olhos. Né? Uma igreja que permite liderança permanecer em adultério por tantos anos, que elege pessoas na liderança que não tem condições de chamar os outros à ordem, porque a vida dele está toda detonada. Jovens que vivem uma prática promíscua no dia a dia e que vêm para a igreja, você fala, é melhor que estar na igreja do que fora. É enganação, e você, em vez de trazer consagração e bênção para a igreja, você traz a condenação e morte. Veja aí, em Mateus 18, nós temos aqui do verso 15 em diante, como se deve tratar um irmão, e lá no final, que é o que eu quero chamar a sua atenção, o verso 17 diz, se ele não os atender, dize-o à igreja, e se recusar ouvir também a igreja, considera como gentil publicano. O que é gentil publicano? O descrente, o não crente. Esse é o sinônimo. Em verdade vos digo que tudo que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e tudo que desligardes na terra terá sido desligado no céu. Em verdade também vos digo que se 2 dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhes-á concedido por meu Pai que está no céu, pois onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Esse texto é muito usado de modo incorreto, né? Principalmente para essas igrejas aí, que a reunião de oração tem 2, 3 pessoas, ele fala, Deus, onde estiver 2 ou 3 reunidos, Deus está conosco. Deus está contigo sozinho, não precisa de ter 2 para Deus estar contigo.
O contexto aqui é de disciplina, a igreja reunida para decidir se a pessoa vai ser mantida ligada ou se ela vai ser desligada. E Jesus falou, se 2 ou 3 decidir que vai desligar, eu estou no meio de vós, eu estou assinando embaixo. Essa disciplina vai ser aplicada de modo que os céus corroboram. Por isso, a autoridade da igreja não é do próprio pastor, não é do conselho, mas sim do próprio Deus, que deu à igreja a responsabilidade de aplicar a disciplina sobre aqueles que não demonstram arrependimento e que não ouviram, recusaram ou ouvir o ensinamento da igreja. Tudo bem? Você vai falar isso nos dias de hoje, a pessoa fala, mas essa igreja é terrível. Irmão, terrível é o nosso Deus. E no dia do juízo, a aplicação da sua prática de justiça vai ser, essa sim vai ser terrível. Ok? Um outro exemplo que as pessoas usam de modo errado é João capítulo 8. Vou pedir da sua paciência aí para a gente caminhar nesse estudo aqui. Para a gente finalizar a sequência aqui de Êxodo 32 e 34 hoje, tá bom? É o texto da mulher adúltera. E muita gente, então, quando fala da aplicação da disciplina, usa esse texto que Jesus diz. Aqui no verso 7 diz assim: como insistissem na pergunta, Jesus levantou e lhes disse: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. E tornando a se inclinar, continuou a escrever no chão, mas ouvindo eles a resposta e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, e começou pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: mulher, onde estão aqueles que os teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: ninguém, Senhor. Então Jesus lhe disse: nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. As pessoas usam esse texto para dizer, tá vendo? Jesus diz, quem não tem pecado, então atire a primeira pedra. Não pode se aplicar disciplina. Meu amigo, está tudo errado. Nós vamos pregar qualquer dia desse aqui em João 8, mas a ideia é o seguinte: quem que adultera sozinho? Diga para mim, quem que adultera sozinho? Tem como se adulterar sozinho? Não tem. Se levar uma mulher, verso 3, surpreendida em adultério, ou seja, pegaram ela junto com a amante dela. Cadê o amante dela? Só levaram a mulher para Jesus. O homem não levaram. Então a mulher que foi surpreendida em adultério foi levada só. Ninguém adultera sozinho. Cadê o cara que estava adulterando com ela? Não aparece. Segundo, Jesus era juiz instituído dentro de Jerusalém, ou da cidade que ele estava, do sistema judaico de justiça. Jesus fazia parte do conselho de anciãos da cidade para julgar, porque a lei dizia que quando alguém fosse pego em adultério, você leva os dois até o conselho de anciãos, e o conselho de anciãos então julga, e os dois vão receber a pena. O que os fariseus estavam fazendo aqui? Era uma artimanha, né, para pegar Jesus. Ele disse no verso 4, mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério, e a lei nos mandou, Moisés, que tais mulheres sejam apedrejadas. Ué, e cadê o homem? Jesus fazia parte do conselho de ancião? Não. Jesus não podia condenar essa mulher, primeiro, porque ele não fazia parte do conselho de ancião. Segundo, porque o processo estava errado. A mulher foi pega em flagrante adultério e deixaram o homem embora. Não tem como você julgar esse caso. Então é por isso que Jesus confronta a prática pecaminosa deles, porque eles estavam forjando um falso julgamento e por isso condenados pela sua própria consciência, que eles estavam preparando uma armadilha para Jesus, então todos eles fugiram. Mas negligenciam o texto aqueles que dizem que esse texto não serve para aplicação de disciplina, porque Jesus aplicou uma disciplina sobre essa mulher. Jesus não podia dizer que deveria apedrejá-la. Primeiro, porque ele não era do conselho de ancião. Segundo, porque eles não estavam num julgamento correto, porque o homem não foi trazido junto. Mas Jesus olha para aquela mulher e diz assim: vai
e não peques mais. Isso é uma admoestação, irmãos. Isso é uma aplicação de disciplina. Então, esse texto aqui de João 8 não pode ser usado para dizer que a igreja não pode disciplinar ninguém, porque quem não tiver pecado não pode atirar a primeira pedra. Vai estudar a Bíblia direito antes de usar esses textos em defesa do pecador, meu amigo. O mesmo que usa esse texto aqui é o mesmo cara que usa lá o texto de Mateus 18 para falar, para tentar motivar as duas almas que vai na reunião de oração, dizendo, onde tiver 2 ou 3 reunidos, o Senhor está conosco. Então isso significa que você não pode orar sozinho, porque você está sozinho, então Deus não vai estar contigo. Olha que incoerência louca isso. Agora, quando você estuda a Bíblia do jeito que tem que estudar, então aí você entende que a disciplina é demonstração de amor do Senhor. Mesmo que a disciplina não seja a pena de morte, seja simplesmente uma admoestação como essa de Jesus. Vai e não peques mais. Tudo bem? Essa é a 6ª característica do líder forte. Do pai forte, do homem crente que serve ao Senhor. Mas nós temos ainda uma 7ª característica, que eu, infelizmente, não posso me demorar aqui muito nesse ponto. Gostaria ainda de estudar outros textos contigo, mas não posso. Mas voltemos então aqui para Êxodo. A 7ª característica do líder forte e corajoso. Veja que você vai ter aqui um equilíbrio entre justiça e misericórdia. A dureza, a firmeza e, ao mesmo tempo, o amor, a graça. Ele confronta o pecado, mas ele convoca ao arrependimento. Ele aplica a disciplina, mas agora ele intercede em favor do povo que lhe foi confiado. Ele tem empatia pelo esse povo, ele ama esse povo. O verdadeiro líder, ele ama, ele chora. Jesus olha para Jerusalém e chora por Jerusalém. Até quando, Senhor? Moisés olha para esse povo e diz, Senhor, perdoa-lhe o pecado. Verso 31 e 32 de Êxodo 32, corroborado aí por boas partes aqui do capítulo 33 e também do capítulo 34, mas os versos aqui já nos ajudam. Tornou Moisés ao Senhor e disse, ora, o povo cometeu grande pecado, fazendo para si deuses de ouro. Mas agora, pois, perdoa-lhe o pecado. E aí ele, inclusive, se coloca na situação dizendo, se não risca, peço do livro que me escreveste. Nós já vimos que esse livro aqui não refere-se ao livro da vida, que é da salvação, mas o livro que o Salmo diz e que o próprio Apocalipse diz que são o livro dos vivos. A relação daqueles que estão vivos, a relação daqueles que estão mortos. Quando Moisés pede, risca-me do livro que escrevestes, ou seja, me mate. Se o Senhor não vai perdoar esse povo, e eu vou continuar sendo o líder desse povo, se o Senhor vai ficar simplesmente derramando aí da ira sobre esse povo, eu não quero ver isso. Que eu morro então. Esse é o pedido de Moisés. Mostrando essa intercessão, mostrando essa empatia. Pesa então sobre o líder, além de uma vida com comunhão com Deus, que nós já falamos, além de cuidar de si mesmo, né? Gastar esse tempo com Deus, defender a sã doutrina, ter zelo por Deus, zelo pela obra do Senhor, além de confrontar o erro, chamar o arrependimento e aplicar a disciplina, também pesa sobre esse líder servir de guia, de modo a interceder pelo povo que lhe foi confiado. Senhor, é um povo de dura serviço mesmo, é um povo teimoso mesmo, mas é um povo que o Senhor me confiou como líder, é o povo que eu amo, eu intercedo por eles, perdoa-lhes o pecado, tem misericórdia de nós, Senhor. É um povo que merece a tua ira, mas eu faço parte desse povo, tem misericórdia, me ajude e nos conduza. Moisés intercede pelo povo com dano próprio. Senhor, se o Senhor não for perdoar, então que eu morra. Você vê que Moisés intercede por Arão. E Arão só não foi morto porque Moisés intercedeu por ele.
E depois Arão se levanta contra Moisés junto com Miriam. Vai entender, né, como que foi. Mas mesmo assim, ele continua intercedendo pelo povo. Da mesma forma, Moisés faz a mesma coisa que Jesus fez por nós. Jesus, em João 17, intercede pelos seus. Pai, santifica-os. Pai, livra-os do mal. Pai, cuide daqueles que o Senhor mesmo me deu. E vários outros textos mostram da obrigação do líder em interceder pelo povo, do líder em caminhar junto com o povo. Lucas capítulo 22, verso 32, nós vemos Jesus falando com Pedro, né? Jesus olha para Pedro e fala: Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Jesus intercedendo por Pedro, mesmo sabendo que Pedro iria negá-lo. Paulo chama a atenção da liderança também para viver nessa perspectiva, e ele mesmo intercede, né, por aqueles que o Senhor lhe confiou, pelas ovelhas que o Senhor lhe confiou. Nós vemos em Efésios, Paulo se colocando de joelhos em favor da igreja de Éfeso. Ele diz assim: por essa causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre toda a terra. E aí ele vai expressar aí a sua oração em favor, intercedendo também por aqueles que Deus lhe confiou. Hebreus capítulo 13, o verso 17, vai dizer assim: obedecei aos vossos guias, aos vossos líderes, e seja submisso para com eles, pois eles velam por vossas almas, ou por vossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam isso com alegria e não gemendo, porque isso não aproveita a vós outros. Então você vê que faz parte da liderança forte e corajosa interceder pelo povo, essa empatia pelo povo, velar pela alma do povo, clamar diante do Senhor. Moisés faz isso para com o povo, Jesus faz isso por todos nós, o apóstolo Paulo faz isso pela igreja e ensina em tantos outros momentos a mesma coisa. Aqui em Filipenses ainda, Paulo, né, outro exemplo de Paulo, ele vai dizer que ele chora por aqueles que são rebeldes, né? Verso 18 ele diz: pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora eu vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Paulo sofre, inclusive, por aqueles que estão vivendo uma postura de rebeldia contra a cruz de Cristo. Prova da sua intercessão ao povo que lhe foi confiado. Paulo é duro para confrontar o pecado, ele é incisivo na convocação ao arrependimento, ele é certeiro na aplicação da disciplina, mas ao mesmo tempo ele intercede e chora pelo povo que lhe foi confiado. Moisés faz isso, Jesus faz isso, e essa é a característica de todo verdadeiro líder corajoso e forte. É isso que um pai também deve fazer em favor dos seus filhos. Nós vemos, portanto, o povo, o líder intercedendo em favor do povo, inclusive com dano próprio, que é o pedido de Moisés. Se não, risca-me, peço-te, do livro que escrevesse, ou seja, do livro dos vivos, e não do livro da vida, como eu já disse. Mas aí Deus responde: não, meu amigo, você vai continuar fazendo o trabalho que você tem que fazer. Vai lá, vai, pois, agora, e conduz o povo para onde te disse. Essa questão de o que eu vou fazer com esse povo se ele não se arrepender ou não, é um problema de Deus. E aí nós temos a situação de que quando a igreja não aplica a disciplina, meu amigo, o próprio Deus vai aplicar. E eu posso dizer para você que é muito melhor receber a disciplina da instituição do que cair na mão de um Deus irado. E é por isso que Hebreus então chama a sua atenção para você não desanimar diante da disciplina, porque isso é prova do cuidado e do amor de Deus para você. Concluindo, irmãos,
Moisés, então, tipificou Cristo e sua missão como líder do povo. Ele possuiu características de um servo corajoso e forte, e com isso nos ensina que também podemos servir ao Senhor. Primeiro, buscando a Deus constantemente, né? Com intimidade, com zelo, com coragem, com obediência, com fidelidade, com força e com amor abnegado, que é esse último ponto. Então nós sintetizamos esses 7 pontos aí, essas 7 características, como intimidade, zelo, coragem, obediência, fidelidade, força e amor abnegado. Seja na sua família, seja na sociedade, seja na comunidade dos santos, nós somos chamados para sermos servos irrepreensíveis, como Moisés foi, como Samuel foi, como o rei Josias foi, que nós lemos, né, na liturgia da semana passada, como Neemias foi, como João Batista e como os apóstolos também foram. Nossas famílias e igrejas precisam de homens corajosos e fortes. Pais, esposos, líderes que possuem ou que possuam as características de um verdadeiro homem de Deus. Comunhão com Deus, intimidade, zelo, coragem, obediência, fidelidade, força e amor abnegado. Que Deus nos ajude e que a nossa igreja seja dotada pelo próprio Deus de homens que tenham as características de um líder forte e corajoso para a preservação da nossa igreja, para o nosso próprio bem, para a preservação das nossas famílias e para a honra e glória do nosso Deus. Amém?